Gente, imagina, você acorda e tá lá com a barba enorme, o cabelo enorme, tá tudo desgrenhado. Tá na hora de ir na barbearia. Para algumas pessoas isso é uma tarefa comum, né? É como ir no supermercado, na padaria, na faculdade. Mas você não imagina quantos gays se sentem intimidados com essa situação. Eu não imaginava. Eu abri um tópico para discussão sobre isso aqui na aba comunidade do YouTube e eu realmente fiquei surpreso com os depoimentos. Tem até gente que aprendeu a cortar o próprio cabelo para não ir em barbearia. E nem é só a barbearia, é qualquer lugar que é entendido como majoritariamente hétero. Muita gente mencionou bar, por exemplo, ou oficina mecânica, ou até academia. O fato é que esses lugares reativam certas inseguranças, certos traumas que a gente adquiriu lá atrás, lá na infância, na adolescência. Mas agora a gente é adulto. Será que dá para superar? Como? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já dá um like no vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo toda terça e sexta. Gente, uma das maiores peculiaridades da vivência LGBTQIA+, e que a maioria dos héteros não entendem, é que a gente não sai do armário só uma vez. A nossa vida é um constante sair do armário. Tudo bem, quando você conta para os seus pais, para os seus amigos, é uma vez só. Mas toda vez que a gente vai num lugar novo, ou num lugar que a gente até conhece, mas com gente nova, a gente tem que avaliar de novo se vai sair do armário ou não. E não sair no sentido de, oi gente, ó, sou gay, tá? Viu? Gay aqui, tá? Porque ninguém sai falando isso para desconhecido. Mas as coisas que você faz podem te tirar do armário. O jeito como você fala, a roupa que você veste, os assuntos que você conversa ou entende, até o livro que você está lendo ou a música que você está ouvindo lá no busão, pode ser um jeito de você se assumir. E os héteros nem imaginam que a gente precisa fazer esse cálculo todo dia. Esse cálculo é particularmente cruel porque, para muitos de nós, é uma volta ao armário. A gente já está super acostumado a ser quem é, a gente batalhou o nosso espaço, mas aí tem aqueles lugares que, em nome da autopreservação, a gente precisa ir lá no fundo e desenterrar uma máscara que a gente enterrou há muito tempo atrás. E às vezes o processo de enterrar essa máscara foi super doloroso. Então o constrangimento dessas situações, desses lugares, é uma dose dupla. A gente não só se sente tolhido de ser quem a gente é, mas a gente se sente derrotado. Isso foi uma coisa que eu detectei muito nos depoimentos de vocês. A maioria consegue perceber a raiva, a frustração com esses héteros intimidadores, né? Isso tá no consciente. Mas nem todo mundo consegue identificar essa segunda camada aí também, de frustração consigo mesmo, de regressão e até de reiteração de certos traumas que a gente achou que já tinha deixado para trás. Não é coincidência que os lugares que despertam esse desconforto são lugares que estão ligados ao imaginário da masculinidade. Eles representam ideias ou referências do que o homem deveria ser, do que o homem deveria gostar. E a gente ficou marcado exatamente por não cumprir essas expectativas. Então tem a coisa da oficina, que é o carro, que é ícone de virilidade. Ou o bar, né, que tem a coisa da cerveja, do futebol, da briga. Estádio também foi citado. Ou ainda a academia, né, que tem a coisa da força, da violência, da imposição. E esses ambientes, por estarem ligados a esse imaginário da masculinidade, também funcionam como espaços seguros para os homens praticarem essa masculinidade. É lá que eles podem socializar do jeito que essa masculinidade ensinou para eles. E isso inclui falar de mulher, falar de sexo e ficar um zoando com a cara do outro. E aí nisso pode vir aquela dose de machismo, de misoginia, de homofobia. Eu costumo dizer que a gente cresce sem ter aprendido a falar heterês, né? Que é essa língua mágica que parece que todos os héteros compartilham. Não importa se dois héteros não se conhecem, se eles nunca se viram na vida, se um deles começa a falar de futebol ou de mulher, o papo já engata. E é muito emblemático porque quando eu perguntei para vocês como é que vocês fazem quando vocês precisam ir nesses lugares, a resposta número 1 foi: eu fico quieto. Eu não falo nada. Até porque, em alguns casos, não é só o risco de constrangimento ou de falta de papo. Tem gente que genuinamente tem medo de ser identificado como gay e sofrer homofobia, seja física, seja verbal. É sempre importante lembrar que a violência psicológica também é uma forma de violência. Então a gente decide se silenciar. Só que esse silenciamento também é uma forma de violência. Olha como são as coisas. A gente prefere praticar uma violência contra nós mesmos para não correr o risco de outra pessoa praticar um outro tipo de violência. É uma situação péssima. É a gente
abrindo mão de um pedaço da gente para sobreviver. É a lagartixa que corta o rabo fora para poder escapar do gato que pegou ela. Nossa, Marcel, mas você não acha que isso pode ser um exagero, uma paranoia? É difícil, cara, é difícil a gente dizer, porque cada situação vai ser diferente. A gente está lidando aqui com aquele momento mais delicado da vida em sociedade, que é o choque entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Qual deles que é o mais verdadeiro? A nossa luta por orgulho, por ser quem a gente é uma luta delicada, é uma luta que exige equilíbrio. Não é fácil ser assumido em todas as situações. E em alguns casos, a autopreservação tem que falar mais alto. Você tem que se proteger. A sua integridade física é o mais importante. Mas eu gostaria sim de trabalhar com um pedacinho dessa hipótese. Esse comportamento de medo não é inato. A gente não nasce com ele, a gente aprende. E, como eu disse, muito provavelmente, a gente aprendeu nas experiências cruéis lá da nossa infância, da nossa adolescência, quando essa coisa de meninos de um lado, meninas de outro, era ainda mais forte. Mas a gente também tem que avaliar o quanto a gente está vivendo no passado sem evidências reais, evidências concretas de que isso está se repetindo no presente. Para todas as pessoas que eu perguntei lá nos depoimentos se ela já tinha sofrido alguma violência homofóbica explícita numa barbearia, num bar, ninguém respondeu que sim. Ninguém citou nenhum caso. Sempre no máximo foi uma piadinha homofóbica que o cara fez lá com os amigos dele, não necessariamente voltada contra o seguidor ou se referindo a ele. Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Você Ainda Carrega o Seu Bullying com Você? E que fala exatamente sobre isso, sobre como a gente criou uma casca para se proteger do bullying, mas como essa casca também congelou a gente naquele tempo. A gente continua achando que a vida é uma grande escola, um grande colegial, movido pelas mesmas regras sociais, habitado por pessoas com aquela mesma mentalidade de 10, 15, 20 anos atrás. E a gente também fica achando que nós somos aquele cara do passado, sem recursos, sem traquejo social, sem orgulho, sem autoconhecimento, sem autonomia, sem autoestima. É curioso porque vocês associam muito autoestima com ser bonito e ficar com os caras e tal. E eu tô sempre insistindo que vocês precisam ampliar essa percepção e esse é um dos casos. Você se permitir acreditar que as pessoas podem ser diferentes, podem ser melhores, podem não ser homofóbicas, podem não ser imaturas como elas foram lá no seu passado, é uma mensagem incrivelmente poderosa de você para você mesmo, para sua autoestima. Porque você está sinalizando que não necessariamente precisa viver com medo. E você está sinalizando que você também confia em tudo que você é, para que as pessoas também reconheçam tudo que você é e te tratem normalmente, como qualquer outra pessoa. Mas mais importante ainda, você também está sinalizando que mesmo que algo ruim aconteça, você já é um cara adulto, maduro, capaz de lidar com isso da maneira correta. Eu não estou falando aqui de situações reais de risco, de violência, de agressão. É óbvio que nesses casos você tem que se preservar. Mas será que é realmente isso que vai acontecer? Ou só o que vai acontecer é um climão básico por causa da sua sexualidade e que você está evitando a todo custo porque te lembra uma época que você prefere esquecer? Ou ainda talvez não aconteça nada. Talvez as pessoas realmente te surpreendam positivamente. Seja lá porque elas são esclarecidas, seja lá porque elas estão cagando para sua sexualidade, ninguém se importa com você, ou seja porque elas simplesmente precisam de você como cliente, precisam do dinheiro. O que eu quero frisar é que existem múltiplos cenários possíveis nessa história. Se você não der permissão, você nunca vai conhecer nenhum deles. Você só vai conhecer aquele que existiu no seu passado e você vai ficar eternamente preso a ele. No meio dos vários depoimentos que eu recebi, houve pessoas que contaram como elas superaram esse medo de lugares héteros. Pessoas que foram se firmando, foram se entendendo e foram entendendo que não necessariamente todo homem hétero é homofóbico. Às vezes é só um cara que tá ali, que tá trabalhando pra ganhar a vida dele. Ele quer só continuar a vidinha dele do mesmo jeito que você. Então vocês têm isso em comum. Se você se sentir confortável, se você se sentir seguro, se dê a chance de conhecer essas pessoas, se dê a chance de se mostrar também, se dê a chance de descobrir que você pode ter sim outros papos com essas pessoas que não necessariamente futebol e mulher. Esse processo, essa mudança pode ser incrivelmente transformador para você, porque ele vai te libertar daquela imagem que você tinha de você lá atrás. Você não é mais aquela pessoa, você não é mais aquela criança insegura, e isso vai reconstruir a sua autoestima mais do que qualquer corte de cabelo ou de barba. Então, gente, resumindo,
o que você sente é perfeitamente válido e é super comum entre os gays. Mas nem por isso esses sentimentos precisam ditar as suas ações. Tem medo que protege quando a gente entende, mas também tem medo que ensina muito quando a gente supera. E, gente, em última instância, alguma coisa boa o capitalismo tem que ter, né? Se você não tá satisfeito com o lugar, com o clima, com o atendimento, quem tá pagando é você. Pega sua grana e vai para outro lugar. Começa a estimular com grana, né, os estabelecimentos que se alinham com o seu jeito de pensar. É assim que a gente eventualmente muda a concorrência e muda o mercado. É engraçado que a minha barbearia aqui em São Paulo, a Cotidiana, é super LGBTQIA+, e toda vez que eu vou lá, eu faço uma fotinho pra divulgar. Aí uns meses atrás eu pensei, bom, eu vou fazer um vídeo agora. Um shorts aqui pro YouTube, né? Um Reels pro Instagram, TikTok. E foi super bem de visualização. Eu fiquei pensando, por que um vídeo meu falando de um filme que qualquer pessoa no Brasil inteiro pode ver tem 3.000 visualizações e um vídeo sobre uma barbearia que só quem é de São Paulo pode ir tem 5.000, 6.000? Pois é, né? Eu não imaginava que tanta gente tinha essa demanda reprimida por um lugar onde ela se sinta mais à vontade, mais bem recebida. Um beijo pro povo da Cotidiana. E já que a gente tá falando de São Paulo, lembrando aqui que o próximo encontro presencial do canal Gay Nerd já tem data para acontecer. Dia 28 de maio. Fica ligadinho nas minhas redes sociais, porque logo mais começa a venda dos ingressos. No Insta, Twitter, TikTok, @canal Gay Nerd. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.